Bom, turma, fazendo a nossa sequência, na página 12, 13, ela fez a opção, né, por, enfim, trocar aí, pelo menos colocou como segundo plano, segundo está no texto, né, a opção dela em astrofísica. Aí ela decidiu pelas ciências políticas, né? Quase no fim do texto, questão número 5, gente, página 13. Quase no fim do texto, Tabata Amaral de Pontes afirma que a visão dela acerta o preconceito do Brasil em relação à política e o estudo da ciência. Questão 5, então, nós já estávamos debatendo aí. Bom, então a Casa Branca, ela admite estudantes, né, estagiários, que passem ali um período para que eles sintam, estudem ali toda a política social do país, o centro das decisões do país, tá? Isso é permitido nos Estados Unidos. No Brasil não existe ainda, acredito eu, essa integração da política, né, do Planalto com as universidades públicas, né? Então nós não temos ainda essa forma, essa procedência com relação à educação brasileira, tá? Questão 6, no excerto, né, no fragmento aí de texto, né, que está no texto, em sua tese de graduação, Tabata estudou a interferência da política na educação no Brasil e visitou 7 secretarias de educação municipais. Qual é o significado do termo destacado, né? Em tese, aí é o texto, a palavra em negrito, né? Tese, o que significa tese? Aí vocês vão procurar no dicionário, tá? Eu deixo livre aí, tá? Para que vocês procurem. Aí vocês façam a opção entre a A e a B. Procurem o que é a palavra tese no dicionário e vocês respondam aí a questão número 6. Questão número 7. O texto que você acabou de ler é uma reportagem, texto, que faz parte dos gêneros jornalísticos, né, da informação, conforme eu já havia passado até na aula anterior, né, gente? Em linhas gerais, as partes que compõem uma reportagem são descritas a seguir. Gente, então aqui tem uma parte, tem a manchete, né, que você vai jogar como algo que chama atenção. A manchete de jornal só chama atenção, tá? Você tem que entrar no texto, né, lendo o texto jornalístico para você ter toda a noção da história, todo o conhecimento, tá? Temos a imagem que substitui o título, a imagem, né, que caminham juntas, muitas vezes vem uma reportagem e uma imagem de um político, imagem de uma cena, imagem de uma enchente ou de qualquer informação que seja. Sempre tem o apelo jornalístico diante da imagem. Nós já estudamos isso, né, dentro da linguagem denotativa, da linguagem conotativa, né, o apelo à imagem. Na apostila do nosso método do primeiro bimestre, nós trabalhamos muito isso. Então agora nós estamos caindo no texto jornalístico que tem uma apelação. É claro que existe o sentido apelativo, existe o sentido informativo também, mas principal é chamar a atenção, porque é uma manchete e tem que vender a notícia, né? Então parece até um termo pesado, vender, mas é isso que ocorre na nossa imprensa, né? Até os dias de hoje, é assim que se funciona, tá? Tem a lead, né? Lead, que é um pequeno resumo que acontece depois do título, e tem o corpo do texto, o corpo, né? O corpo do texto, ele diz tudo, né? Todas as informações necessárias sobre aquela manchete, tá? Página 13. Viramos na página 14. Sabendo disso, responde ao que se pede. Transcreva a manchete e o subtítulo da reportagem. Manchete, vai lá, gente, qual foi a manchete? Jovem da periferia de São Paulo que chegou a Harvard sonha em mudar a educação brasileira e entrar para a política. Essa é a manchete. Isso que foi colocado como
poder de chamar a atenção do leitor, ok? Aí vem um subtítulo. O título, não é que o subtítulo ele é inferior ao título, é que o título tem uma função de chamar a atenção. O subtítulo é para você ter uma prévia, né? Para ter uma introdução naquilo que a manchete está chamando a atenção, entendeu? Então aqui você tem o título, né? E o título logo em seguida ele tem que chamar a atenção com um subtítulo, com uma chamada em segundo plano, tá? Digamos aqui, tá, gente? Eu não sei desenhar bem. Digamos que essa fosse a Tabata Amaral, toda bonita, né? Penteada, né? Não sei como que ela se veste. Digamos que essa fosse a Tabata Amaral, tá? A Tabata Amaral. Então aqui vem a manchete, ok, gente? Aqui vem a manchete e aqui vem a chamada aqui, que o texto chama de subtítulo. Subtítulo, tá? Então a manchete vai colocar o que é o principal para te chamar a atenção, né? Esse é o principal. E o subtítulo vem a chamada. A chamada, gente, é algum detalhe. Algum detalhe sobre a manchete. Ok? Tudo bem. Isso é estudado em técnicas jornalísticas de redação jornalística. Tá? Chamou a Tabata Amaral muito bonita aqui, né? Digamos que ela estivesse aqui com o canudo do diploma nas mãos, né? Ela está de toga aqui, né? Com a sua vestimenta muito bonita, né? Ok? E ela é a Tabata Amaral, ok? Vem uma imagem, vem a manchete. Gente, é um exemplo muito familiar, muito particular, até bem humorado aí e tal, mas é o que ocorre. Vamos lá. Identifique no primeiro parágrafo os elementos correspondentes ao lead. Como, onde, quando e por quê. Como ela conseguiu? Gente, com uma bolsa integral de estudos. Foi quando a vida dela começou a mudar, uma bolsa integral de estudos. Onde? Em uma das melhores universidades do mundo. Né, gente? Onde ela começou a mudança. Em Harvard. Quando? Gente, aos 18 anos, né, de idade, né? E ela já participava de competições internacionais. São detalhes, né? Por quê? Para fazer parte da faculdade. Quem diz isso? Tabata Amaral. Então são os elementos que a gente encontra dentro do texto. Aí tem que ler o texto, entendeu? Você não vai encontrar esses elementos na manchete e nem no subtítulo. Ok? Tem que entrar no texto, ler o texto. Em quantas partes essa reportagem está dividida? Gente, é essa divisão, né? Se você vai como, onde, quando, porquê, quem, né? Você vê que toda a reportagem está dividida nisso, né? Representa o título, a imagem, essa é a divisão, a manchete, o subtítulo e aí vem o corpo do texto, né? É assim que está dividida. Toda manchete ela tem que estar dividida nessas três características aí, tá? Eu não sei se segue em todas as manchetes, tá? Mas pelo menos nas manchetes que utilizam imagem, chamada principal da manchete, né? Subtítulo e todo o corpo histórico do que se quer relatar, segue essas três características, tá, gente? Qual é a função da aspas apresentada ao longo do texto? Gente, as aspas geralmente elas são utilizadas para chamar a atenção a alguma referência particular, pessoal, de algum personagem, de alguma pessoa que está falando no texto, tá?
segundo as palavras de Tabata Amaral, aí tal, eles colocam um espaço, abrem aspas, né? E traçam ali ao pé da letra o que a Tabata Amaral ou qualquer outro personagem venha a dizer. Depois eles continuam a tecer os fatos e as críticas. Então as aspas, elas são utilizadas para a fala pessoal de alguma ideia, de alguma argumentação pessoal de algum personagem. Tá, gente? Então está aqui feito até a página 14. Tá, gente? Vamos para o próximo vídeo.